Christensen também são coautoras junto contigo desse livro, então tu que merece agradecimento por essa iniciativa de hoje. Eu acho que é recíproco, né, a vontade de estar juntos. A gente estava falando um pouquinho durante a pandemia, a gente ocupou esse espaço, né, nós somos uma empresa que há 25 anos está junto com os psicólogos, além de sermos centro de treinamento, somos fornecedores, né, de soluções em psicologia, então a gente entendeu que era nosso papel, né, estar junto com a tribo, como eu gosto de falar, né, eu acho que nós somos, às vezes, solitários nas nossas práticas, claro, nos fazemos acompanhar pelos nossos pacientes, mas precisamos estar juntos, né, essa é uma das questões que hoje a Aline vai nos ajudar também, está esperando um pouquinho o tempo aí para poder deixar com que os nossos assistentes vão entrando na sala, as pessoas que vão estar conosco, né, ainda não estamos no horário pontual de início, mas acho que isso é uma coisa importante falar, né? A Aline vai nos ajudar a desenvolver hoje o que a gente precisa para se manter saudável ao longo dos nossos anos de trabalho, né? E estar juntos eu acho que é a coisa mais simples, né? Que a gente entende que nos ajuda, né? Então isso foi uma das coisas que a gente fez, a gente tem se mantido em situações regulares com colegas do Brasil inteiro, ou pelo Instagram, ou aqui por essa plataforma, que é mais robusta, que também nos permite gravar, né, e também depois a gente pode deixar disponível para quem não teve a oportunidade de estar com a gente. Então a gente entende que isso faz parte, né, da escolta social que todos nós merecemos. Né? Eu acho que já teve momentos mais duros, agora a gente até está podendo dar umas voltinhas a mais, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente escolheu, né, ter uma presença, assim, mais marcante. Uma das coisas que a gente foi entendendo é que os colegas mais jovens, né, e o último relatório da American Psychological Association e também outros relatórios, né, que foram saindo, mostraram, né, que o estresse é maior nos colegas mais inexperientes, em todas as áreas da saúde. Né, os médicos mais jovens mostraram mais sofrimento, todos os profissionais da saúde. Então, eu acho que a gente mais velho tem algum papel aí a cumprir, né? Talvez aqui hoje trocando o que a gente mesmo faz para ir se virando, se mantendo bem, né? E simplesmente estar juntos. Acho que a gente pode começar oficialmente dando início, né? Enquanto a gente vai aguardando os demais colegas, eu vou fazer o papel de apresentação de vocês. Vou começar apresentando a Carol, que fez aí a tarefa, né, de organizar a gente. Organizar colega é uma coisa, né, Carol? Vamos combinar. É divertido, é divertido. É verdade, eu já fiz esse papel e tem uma sofrência e a parte é o traje cômico, né? Tem os que não entregam, nos estressam, tem os que nos ajudam, mas no fim tudo dá certo, né? E a obra está linda, né? Eu acho que tu conseguiu reunir uma gama de colegas que realmente trouxeram contribuições contemporâneas, legais. Então, vou começar apresentando a Carol para todo mundo aí. A Carol é mestre e doutora em psicologia pela URGS, né? Tive a oportunidade de cruzar com a Carol aí em outros carnavais, né, Carol, no mesmo grupo de pesquisa, que é o CEP Rua. Fez estágio na Universidade do Minho, é terapeuta cognitivo-comportamental, certificado pela FBTC. É pesquisadora, professora da PUC-RS, né, e tem contribuído muito, né, na coordenação do grupo de pesquisa sobre relações interpessoais, violência, contextos clínicos, sociais, educativos e virtuais. Né? Toda vez que eu me lembro de bullying e bullying virtual, eu me lembro da Carol. Então, também vamos apresentar a Aline Duarte, que foi uma das colaboradoras, né, que também hoje vai ter um bloco aí com a gente. A Aline combinou comigo que vai ficar mais para o final, que a Tati precisa sair, e a gente fez uma certa ordem da coisa, né? Vamos começar pela avaliação, depois as terapias baseadas em evidências, e depois a gente vai para essa área que eu acho absurdamente importante, que é a questão da relação terapêutica, né? E hoje a Aline vai falar para a gente sobre preditor de resposta, que eu particularmente me interesso muito por esse tema. Então, a Aline é especialista em TCC pelo BEC, na Filadélfia, é especialista em terapias cognitivas também pela Weiner, né, e é especialista em terapia individual sistêmica pelo CEF, POA, e é uma professora que tem dado aula no Brasil inteiro.
E a Tati, que também está aqui com a gente, também é professora da PUC-RS. Deixa eu ver mais detalhes aqui. A Tati é mestre e doutora em geronto e fez pós-doc na psicologia da PUC. E hoje trabalha como professora do Instituto. Então, obrigada, meninas. E vamos começar com a Tati, então, conforme a gente combinou, até porque a Tati vai precisar sair, ela fez, né, a gentileza de estar com a gente, ela tem que dar aula hoje, é isso, Tati? Acho que tem que abrir teu áudio. Isso, Cílice. Então, assim, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês e poder estar falando um pouquinho, então agradeço a Circe por ter feito toda essa organização e a Carol, né, por me proporcionar participar do livro, então estou dividindo com a Carol, com a Aline. Então, vamos começar direto com algumas questões para a Tati. Meninas, se vocês ficarem a fim de dirigir alguma questão, aí, estejam à vontade, a gente só criou um contexto aqui para não fugir da obra e respeitar aí, o esforço, né, de cada uma na execução desse livro de práticas contemporâneas. Então, Tati, começa com a gente aí, sintetizando um pouco o que significa usar as novas tecnologias da informação e comunicação na avaliação psicológica. Então, assim, se a gente pensar as tecnologias da informação e comunicação, elas estão atualmente presentes na vida das pessoas. E se a gente pensar, correlacionar com a avaliação psicológica, elas acabam proporcionando que a avaliação seja feita em contextos que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, agora, na pandemia, em contextos à distância. Então, elas vêm para tornar possível com que a avaliação seja feita, que antes ela era feita de forma totalmente presencial. Então, elas vêm nesse sentido, assim, para tornar viável que a avaliação possa ser feita, contornando esses limites de distância, ou quando realmente a presencialidade ela não é possível. Então, a pandemia ela alavancou a prática, então, da avaliação psicológica com o uso das TICs. Então, principalmente no Brasil, então provavelmente ela é uma tendência que ela deve se manter no âmbito da... A Tati travou para mim, travou para vocês? Para mim também, TICs. Ciro. Acho que voltou. A Tati deu uma travada na tua internet, acho que agora liberou. A Clarissa, da nossa equipe, pede que todos fechem as câmeras, deixando somente os palestrantes nesse momento. Depois a gente vai convidar todos os participantes a abrirem com a gente, também mantendo microfones e câmeras fechadas, então. Tati, vamos ver se voltou a tua transmissão? Oi? Deu uma cortada na Deu transmissão? uma cortada? Deu, por isso que eu comecei a falar aqui, desculpa, Tá. mas é que travou tudo para a gente. Tá. Eu não sei em que parte travou, mas eu acho assim que o principal... de que veio para ficar. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar pensando assim no contexto que a gente não consegue ter a presencialidade. Então, ela vem como recurso para ficar. Eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo, tanto que a quantidade de instrumentos que a gente tinha para aplicação informatizada, online, especialmente, aumentou muito nesses últimos 1 ano e meio, por exemplo, de pandemia. Então, é uma tendência que veio para ficar, mas pensar assim que o uso das TICs ele é um recurso adicional, mas eu posso conduzir todo o processo de avaliação psicológica também sem o uso dos instrumentos, então mediada com esses recursos e respeitando todos os princípios éticos, todas as regulamentações, as normas, as resoluções assim vigente, pensando a avaliação psicológica como um processo investigativo, que eu vou estar respondendo algum problema, vou estar dando a resposta a alguma pergunta, e eu vou estar respeitando todos os princípios éticos que embasam a avaliação psicológica. E, Tati, tu podia falar para a gente, assim, acho que algumas pessoas que ainda não estão na transição, se adaptando com essas novas alternativas, novas soluções, quais são as diferenças da avaliação utilizando, né, produtos informatizados e a avaliação psicológica online?
Eu acho assim, se a gente pensar, a avaliação é um processo investigativo que eu vou usar diferentes técnicas, que eu posso usar a entrevista, eu posso usar a anamnese, observação, diferentes recursos, diferentes técnicas, e eu posso não fazer a opção de usar testes psicológicos. Então, se eu fizer a opção por usar algum teste, eu posso usar. Se a gente pensar assim, a maioria dos testes ainda são numa aplicação em lápis e papel. Então, se a gente for olhar lá no SATEPS, eu tenho mais de 100 instrumentos que me possibilitam uma aplicação em lápis e papel presencial, mas ao mesmo tempo eu tenho a opção também na prática da avaliação psicológica usar instrumentos informatizados. Mas a aplicação informatizada desses instrumentos, eles exigem a presencialidade tanto do avaliador quanto do avaliando. Então, eu tenho lá o meu consultório, eu tenho um computador ou um note, seja o que for, eu faço aplicação presencial. Então, eu tenho como mediação um computador, porque o teste vai ser informatizado. Mas isso exige a presencialidade dos dois. E quando a gente fala de usar testes online, aí sim eu tenho instrumentos criados especificamente para esse fim, e aí eu posso ter uma aplicação, na realidade, que ela é remota, que ela pode ser tanto síncrona como assíncrona. Então, é essa a diferença que a gente tem. Mas, assim, sempre pensando que eu não posso fazer como muitos psicólogos acabam fazendo, a gente vê isso nos documentos que chegam, é uma transposição do instrumento que foi aplicado para aplicação presencial, aplicando num contexto remoto. Então, eu não tenho normas de aplicação nesse contexto. Então, na realidade, eu tenho hoje, eu até entrei antes no CETEPS, como está todo dia aumentando o número, na realidade, eu tenho somente 3 instrumentos hoje que eu posso aplicar de forma online, que é dessa forma remota, síncrona ou assíncrona, vai depender do instrumento e da combinação que é feita com o avaliando. E, ao mesmo tempo, eu já tenho 24 instrumentos para aplicação informatizada e eu tenho mais de 100 instrumentos para aplicação em lápis e papel, que exige a presencialidade, assim como dos instrumentos informatizados. Então, essa seria a grande diferença, assim, nos instrumentos. Pensando o processo de avaliação, ele continua como era antes. Eu também posso mesclar sessões presenciais, sessões não presenciais, isso vai depender do meu avaliando, vai depender também do que eu preciso avaliar, depende todo desse contexto, todo que eu estou inserida, e também pensar durante a pandemia se realmente eu preciso avaliar a pessoa nesse contexto também, se é necessário, tá expondo ela nesse momento com N outros fatores emocionais envolvidos. Então, eu tenho que estar cuidando todo esse contexto e sempre pensando que a responsabilidade técnica é do psicólogo. Eu sou responsável por conhecer, por ter domínios das técnicas e fazer essa escolha. Cada caso eu vou estar escolhendo o que é adequado para aquele caso. E tem casos que eu não vou precisar aplicar nada. Que eu posso conduzir toda uma avaliação com uma entrevista, com observação, com outros recursos que eu tenho enquanto psicólogo, porque essencialmente eu preciso ter conhecimento de psicopatologia, de observação, de técnicas de entrevistas. Isso tudo vai compondo a avaliação psicológica, que não é só aplicar teste, não é isso. E que vantagens tu foi encontrando, vantagens e desvantagens tu fosse encontrando, que como tu falasse, né, acho que tu expôs muito bem, assim, houve uma escalada, inclusive por necessidade, né? Então, os players brasileiros começaram a escalar na entrega dessas soluções que já estavam em andamento, né? Então, que vantagens e desvantagens tu tens visto assim na tua prática em avaliação psicológica? Na realidade, assim, dentre as vantagens, a gente pode ter recursos, tanto visuais quanto auditivos, que se tornam mais atrativos para o avaliando, porque geralmente quando a pessoa chega para uma avaliação, ninguém vai de uma forma, muitas vezes eles vão indicados, tem casos que vão de formas espontâneas, mas são casos mais raros, então geralmente tu vai para ser testado, então assim,
e dependendo do recurso que eu uso, então usando os instrumentos que me possibilitam usar as TICs, então eles podem se tornar principalmente mais atrativos para adolescentes, se a gente pensar. Também, se pessoas têm algumas deficiências também, eu posso ter outros recursos adicionais que em lápis e papel eu não tenho, então também se torna mais fácil para algumas pessoas com algumas dificuldades. Em termos, assim, se a gente pensar ambientais, eu vou estar economizando papel, então acho que é uma outra tendência que a gente tem hoje. Também tem a questão que eu consigo precisar exatamente o tempo de resposta do avaliando. Isso vai me liberar para estar observando outros comportamentos durante a avaliação, que se eu aplico em lápis e papel, eu não vou conseguir ter essa precisão da resposta que ele me oferece. Então, essa seria, assim, também uma das vantagens. A questão da correção automatizada também, que isso me propicia ganho de tempo, menor risco também de erro. Então, isso também é uma vantagem. Também se pensar em economia quanto à questão de custo, o tempo de locomoção que a pessoa vai da sua casa até o consultório também. E eu acho que outra tendência assim, super importante é que eu consigo, com as TICs, mediar, conhecer um pouquinho daqui a pouco o ambiente do avaliando, por exemplo. Se é uma criança, eu consigo poder olhar os livros, os cadernos, às vezes até a interação como se dá em casa. Idosos, eu posso pedir a execução de alguma atividade de vida diária que ele execute na minha frente. Por exemplo, eu posso pedir para ele executar, se eu tenho um idoso com uma suspeita de uma demência, que ele possa executar alguma coisa que eu possa estar observando como ele executa. Então, ela propicia, com o uso de todas as tecnologias, então elas facilitam tudo isso. Então, ela faz com que eu extrapole muito mais, assim, do que o meu contexto da clínica. Então, eu posso implementar diferentes dinâmicas nas sessões e isso vai ajudando a montar o quebra-cabeça que é a avaliação psicológica. Então, isso seria, assim, tem várias outras vantagens, eu acho, mas as principais. E se a gente pensar em desvantagem, eu tenho que ver o quanto eu, enquanto psicólogo, eu tenho familiaridade com o uso dessas tecnologias. Será que eu domino essas tecnologias? E também eu tenho que pensar se daqui a pouco o meu avaliando, ele tem uma conexão boa de internet, ele tem o equipamento que eu preciso, com o tamanho de tela, se for um teste de atenção, como é que vai ser esse ambiente em casa, questão de ruído, luminosidade. Então, são tarefas que daqui a pouco tudo interfere nessa resposta, na validade de resposta que ele vai me dar. Nós aqui, todo mundo em casa, às vezes entra alguém, a não ser que a gente chaveie a porta, às vezes vem o filho, interrompe. Então, se está em casa, é possível dessas interferências. Então, é importante também, assim, que se faça um contrato de trabalho inicial, que a gente possa fazer essas combinações com o avaliando. Se a conexão cair, o que a gente vai fazer? Então, se a gente vai ter que combinar para tentar minimizar essas desvantagens. Tati, Oi? tem uma colega aqui perguntando, uma pergunta direta para ti. Boa noite, não estou entendendo a diferença do atendimento online com as ferramentas da tecnologia presencial. Então, a doutora está falando que podemos utilizar a tecnologia para atender nosso de modo presencial também. Então, ela pede que tu esclareça aqui, a Daniela. Obrigada, Daniela, pela pergunta. Daniela, sim, eu posso estar no consultório e fazer o uso, então eu tenho 24 instrumentos para aplicação informatizada. Então, eu posso estar no consultório, estar usando ali meu computador e, por exemplo, estar aplicando um teste de atenção presencialmente com o meu avaliando. Então, eu estaria trabalhando com um teste informatizado ao invés da versão do instrumento, por exemplo, em lápis e papel. Então, eu posso mesmo na presencialidade estar usando as tecnologias da informação e comunicação quando eu estou atuando ali na área da avaliação psicológica. E a gente pode encontrar a listinha direto no SATEPS. A gente vai nos instrumentos favoráveis para o uso do psicólogo e tem uma caixinha que fala aplicação. E aí a gente pode clicar em aplicação online ou informatizada, aplicação informatizada, que aí tem toda essa gama de instrumentos que eles podem ser aplicados com essa mediação do computador.
A Raquel pergunta onde podemos encontrar. Raquel, nós somos o distribuidor de materiais psicológicos de todas as editoras do Brasil. No site da Project você encontra todos os materiais que a professora está falando aqui agora. Então, a gente vai ter o maior prazer, nossa equipe de vendas está em horário comercial e o nosso e-commerce atende 24 horas. Então, vocês entrem lá, vocês vão ter todos os instrumentos válidos no Brasil. E também, assim, pensar que a gente tem uma voltou, gama de Tati assumiu. instrumentos que a gente pode ter aplicação em lápis e papel e a correção informatizada também. Daí a gente já tem bem mais, porque já é uma coisa bem mais, assim, antiga. Daí a gente tem 66 com correção informatizada. Mas A sempre Vitória tá pergunta atento... aqui, Tati, Oi. desculpa, só para aqui uma pergunta complementar. Ela pergunta assim, você disse que tem 3 formas de aplicação de testes online. Quais são as 3 formas? Eu posso aplicar os testes online de maneira daí síncrona ou assíncrona. Síncrona, a pessoa vai estar agora comigo, por exemplo, eu vou dizer, olha só, Circe, a gente vai começar um teste de atenção agora. Então, ela vai estar lá no computador dela e eu vou estar observando como ela faz como ela faz esse preenchimento, como ela responde o teste. Então, além da câmera do computador, se eu quiser, eu posso combinar com ela de usar o celular, a câmera do celular, deixando no silencioso, para que eu possa observar, além de como ela está fazendo o preenchimento, eu observo mais a questão da resposta comportamental dela. Então, a gente também pode usar a câmera do celular como recurso adicional. Mas, ao mesmo tempo, eu posso disponibilizar, por exemplo, o link para ela do instrumento e a Circe vai responder de forma assíncrona. Em outro momento que ela achar propício, que ela combinou comigo, e depois eu tenho acesso às respostas. Mas aí eu não vou estar observando se realmente foi ela que está preenchendo, como é que foi feito esse preenchimento. Mas existem essas 2 possibilidades quando eu tenho esse contexto online, tá? A Tati só confirma para mim, a professora Tati precisa sair para dar aula. Exatamente que horas tu precisa sair? São 18h50, acho que é o teu horário, né? Eu posso ficar mais uns minutinhos, daí depois eu vou. Tá, então vamos aproveitar aí que a Tati pode ficar mais uns minutinhos e formular a última pergunta aqui que a gente preparou nesse tempinho. Qual é a tua opinião sobre o futuro da avaliação psicológica? E quais são as tuas recomendações assim para os jovens psicólogos e os colegas, mesmo os colegas mais experientes, que ainda resistem um pouco para essas transições contemporâneas? Eu brinco assim que eu acho que a pandemia veio do jeito que algumas coisas não terão mais volta, que elas vão acabar ficando assim no nosso contexto, mas é pensar daqui a pouco. Eu acho que a primeira coisa é verificar assim, a pertinência de realmente usar as TICs. Se realmente eu tenho habilidade para isso, se eu estou capacitado para isso, também poder olhar o meu avaliando se realmente ele vai, ele também consegue fazer essa avaliação nesse contexto. Então, acho que tem que respeitar tanto as capacidades do psicólogo quanto do meu avaliando, saber, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma tendência. Então, eu diria que as pessoas deveriam estudar, se atualizar, conhecer todas as resoluções que a gente tem em termos de avaliação, em termos de, nesse contexto online, o que é possível, o que não é. Eu acho que a gente vai ter que estar sempre estudando, estar sempre entrando aí no SATEPS, cada dia tem novos instrumentos, e pensar que a avaliação psicológica exige o recurso ali, seja do teste informatizado, seja do teste online, seja do teste em lápis e papel, é um recurso. A maior essência é o psicólogo. A maior essência é o conhecimento em psicopatologia, é o conhecimento em entrevista, em observação. Esse é o recurso maior que a gente tem. Não existe o teste sem o raciocínio clínico do psicólogo. Eu tenho que integrar dados. Se fosse só aplicar teste, o computador aplicaria, ele faria, mas eu preciso integrar com a história dessa pessoa, eu preciso responder alguma pergunta que chega para avaliação. Ninguém chega perguntando sem o objetivo da avaliação. Eu tenho que responder alguma coisa, eu tenho que dizer algo com essa avaliação. E por isso eu tenho que integrar os dados. Eu preciso de um raciocínio clínico do psicólogo. Nada substitui esse raciocínio, então nada substitui o papel do psicólogo. Então eu diria que a gente precisa estudar, porque tem inúmeras coisas acontecendo. Acho que a gente vai demorar uns 10 anos ainda de estudos para entender a pandemia, todos
o resultado disso tudo que está acontecendo. Eu brinco, eu avalio muito cognição, tem chegado muitos pacientes com problemas cognitivos de memória e atenção pós-Covid. E a gente não acha quase estudo. A gente acha que pode, quanto tempo dura, não sei. Então, assim, acho que a gente tem muito para estudar, muito para entender, mas o material mais precioso é o psicólogo. Então, acho que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que se capacitar para poder fazer o melhor trabalho possível. E pensando sempre que os instrumentos são um recurso, o maior recurso é o conhecimento de psicopato, de desenvolvimento, de avaliação, é saber redigir um documento integrando todos esses dados, esse é o maior recurso que a gente tem. Então, acho que eu diria isso, assim. Tati, muito obrigada por estar conosco hoje. A professora Tatiana tinha nos avisado, ela vai sair agora para dar aula. Então, obrigada pela disponibilidade de estar com a gente. Muitas perguntas ainda ficarem abertas, a gente vai tentar ajudar aqui na continuação, né? Mas realmente a professora tinha nos avisado. Então, obrigada por estar com a gente, obrigada pelo papo leve aí e assertivo em nos trazer, né, essas transformações que não tem volta, é como tu dissesse, né? Elas estão aí, elas vieram para ficar, né? E é muito legal te ouvir falando. Então, obrigada. Qualquer coisa pode mandar por e-mail, eu posso responder também por e-mail, não tem problema. Olha. Então, obrigada, eu espero que em breve Obrigada, a gente Tati. E espero que a próxima vez seja ao vivo, né? Para a gente poder pelo menos tomar algum café ou alguma coisa melhor aí, né? Quem sabe a gente adora festinha com espumante na Projecto, né? Lançamento de livro sem espumante na Projecto é um fato novo, é um fato pandêmico. Mas, enfim, é o que temos para o momento. Então, obrigada. E vamos seguir na sequência já. A gente pede aqui, antes da professora Carolina começar a responder para a gente, pessoal, quem está chegando, bota seu nome e sua cidade. A gente vai sortear um livro no final e a gente gostaria de saber quem está com a gente. Ó, muita mulher e espumante sempre, né, Ana? Essa é a cara da Projecto. Então, aí agora a gente vai falar com a organizadora. Carol, então, obrigada. E vamos à primeira pergunta. Obrigada, Circe. Muito feliz de estar aqui. É bom estar contigo, né? Eu tive essa oportunidade em diferentes momentos da minha vida. É verdade, que alegria. É, a Carol, que eu encontrava ela alegria. direto na academia, né, Carol? É verdade, Circe. Quanta coisa mudou. É verdade. É importante cuidar de toda a saúde, né? Ou a saúde holística. Isso aí. Bom, então, Carol, fala pra gente aí, né? Tu é uma pessoa que vem trabalhando nas TCCs há bastante tempo, né? Sim. E tem uma tradição aí da URGS, como dizia o Cláudio Rutz para nós, né? Levem essa grife aí com cuidado, né? E eu acho que tu é uma das que leva. Boa. Né? Então, obrigada, Ciro. Obrigada. As psicoterapias baseadas em evidência têm impactado, né, o nosso campo, né? Eu acho que tu é uma psicóloga que se formou no final do século XX. Sim, sim. Assim, do século XX para o XXI. Isso aí. Na virada, bem na virada. Então, bem na virada. Eu bem antes da virada, nem vamos falar muito sobre isso. Eu bem ali na virada. Na virada eu já tinha acabado o mestrado aí na PUC, acabei bem antes da virada, acabei em 97. Bom, então eu queria te perguntar qual é a tua percepção, né, sobre essa questão do estado da arte atual das psicoterapias e qual é a direção que tu entende que já estamos caminhando? Sim, ótima pergunta, Cira. Eu fico muito feliz com esse movimento todo da psicoterapia baseada em evidências. Acho que uma das grandes desvantagens do trabalho clínico é o isolamento. É a gente ficar muito sozinho, nós e os nossos pacientes, apesar das supervisões individuais. A psicologia baseada em evidências, eu acho que é uma área que veio para mostrar a importância da união da ciência junto com a técnica, que muito bem a professora Tatiana falou agora para nós, que não adianta os testes, não adianta a teoria isolada, não adianta um monte de técnicas se não houver um psicólogo capacitado, instrumentalizado para trabalhar essas questões. E daqui a pouco a professora Aline também vai falar para a gente sobre a relação terapêutica. Então, o que eu acho que é um grande avanço é a gente poder testar o que realmente funciona para quem. Então, eu acho que a psicoterapia baseada em evidências é uma área que fez a gente sair um pouco do pensamento rígido dentro das caixinhas, das abordagens teóricas, das mesmas técnicas. Então, eu percebo que favoreceu um diálogo entre teorias
eu percebo também que favoreceu uma flexibilização de protocolos de atendimento, de técnicas, de postura do terapeuta. E eu gosto muito dessa ideia. O que funciona para quem e quando, contextualizado. E eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que o estado da arte, respondendo a tua pergunta, o estado atual das psicoterapias, ele retoma fortemente o papel da emoção. Então, eu acho que os nossos estudos atuais, reflexões, técnicas, esses dias eu dei uma aula sobre desenvolvimento moral, é indiscutível a intervenção em nível emocional para a gente provocar mudança. Só que como a gente vai fazer essa intervenção ainda não é totalmente claro. Acho que a gente está avançando e acho que é um grande ganho de toda a pesquisa aplicada para o desenvolvimento melhor, aprimoramento das psicoterapias. Então, acho que a gente destaca aí essa questão do papel da emoção, acho que a gente destaca a avaliação das técnicas e teorias, repensar conceitos, sem querer fazer propaganda, já fazendo. O livro que a gente quis construir, ele teve esse objetivo da gente repensar teorias tradicionais, porque tu bem mencionaste, a gente tem a mesma mãe acadêmica, Silvia Helena Koller, e acho que a gente buscou essa orientadora para trabalhar o ser humano no contexto. Então, acho que a gente vem discutindo esse ser humano de acordo com a sua adaptação em diferentes contextos, sem falar na questão da resiliência. E só para finalizar, acho que já estou me alongando na tua resposta, Circe, nós melhoramos muito na área da pesquisa em psicoterapia em termos de instrumentos. Já existem instrumentos, acho que a Aline também pode falar sobre a questão da mensuração, avaliação da relação terapêutica, mas nós já temos instrumentos muito robustos para avaliar eficácia e efetividade em psicoterapia. E isso é muito diferente do que acontecia há poucos anos atrás. E sim, a prática era muito individualizada, às vezes muito subjetiva, que pode ter um lado ruim, e hoje em dia a gente consegue compartilhar melhor o conhecimento, compartilhar melhor o que dá certo para ajudar os nossos pacientes. E as análises estatísticas também estão muito mais robustas e acho que permitem a gente perceber a interação entre variáveis como preditores, como influenciadores de um resultado de psicoterapia. Então, antes... E também, né, Carol, a gente já está... Meu doutorado, né, acabei em 2007, acho que eu fui a primeira da URGS a avaliar resultado de efetividade da verdade. Psicologia do desenvolvimento. Eu lembro bem, trabalhão que tu teve. No pós-doutorado eu voltei para avaliar a efetividade, mas eu acho que a efetividade hoje já está dando espaço para que a gente possa pensar não só na efetividade, mas no processo, né? Uhum, então, sim. eu acho que realmente, assim, tu está falando uma coisa super importante, né? A gente veio avançando, né? A década do cérebro, sim. na década de 90, e eu venho de lá, dessa década, depois a gente viu muitas viradas, né? E a presença da Aline aqui também é para nos falar dessa questão de processo, né? Essa sutileza. Isso que tu falou, que bonito esse livro, né? Quando eu comecei a revisar, e eu tenho 3 décadas de trabalho, eu comecei a ver, poxa, realmente as capelas se romperam, felizmente, hoje a gente fala livremente, a gente integra, a gente busca o que funciona, né? Ninguém está desesperado para acender vela para santo nenhum mais, acabou isso. Né? Trabalhar aquelas rixas, eu acho que é isso, né, Carol? É focar na pessoa que a gente veio para atender. Sim. Respeitar o perfil, acho que a Aline pode falar isso melhor para nós, mas respeitar o nosso perfil enquanto terapeuta. A gente tem mais espaço para falar isso hoje em dia, né? Com que eu me identifico, o que para mim é natural trabalhar porque faz sentido. E a gente tem essa liberdade hoje maior. E acho que graças aos estudos. Acho que a gente não pode descartar aí o papel da ciência, desses estudos, dessa troca de experiência.
Então, sistematizada, né? Para a gente começasse a responder já, quais são os benefícios que tu considera que vêm, né, desse movimento, que tu fez parte desse movimento e está assistindo esse movimento aí há mais de 20 anos, né? O PPG da USP, eu acho que contribuiu para esse movimento no Brasil. Né? Muito, muito. E quando tu me apresentaste, se tu mencionou que fala em bullying, cyberbullying, lembra de mim, Sim. né? Eu também já desenvolvi, desculpa, avaliações, intervenções para prevenção e promoção de conscientização, psicoeducação acerca de bullying e cyberbullying. A gente também fez uma intervenção para atletas de futebol. Então, eu acho que isso também faz parte da mesma área da psicoterapia baseada em evidências, a gente também avaliar intervenções. Eu acho que esse é o principal benefício, Circe, a gente aprimorar esses processos. E gostei de te ver falando uma clínica ampliada, né? A clínica da né? Eu acho diferentes contextos também. Entregaram a psicoterapia, né? Na prevenção, na promoção. Acho que o CEP Rua vem impactar o Brasil nisso, né? No pós-doc eu fui para fazer isso, né? Fui para corredor de fazenda no interior do Rio Grande do Sul, entregar em promoção de saúde, né? 40 quilômetros para dentro, assim, né? Da cidade de Jaguarão, em em escolas da área rural. Muito bom. A gente atingiu universalmente 92 crianças. Então, fala um pouco sobre isso. Eu acho que esse é um novo nicho. Acho que a nova geração, num Brasil como o nosso, pós-pandêmico, precisa levar a clínica para outros lugares. E ela já foi baseada, e ela já está baseada em evidência no Brasil. A gente já fez um pouco disso. Concordo totalmente. E esses trabalhos... Exatamente, foi tão interessante. Esses trabalhos de bullying e cyberbullying, eu tenho vários em escolas. E eles são extremamente importantes que sejam feitos nas escolas, porque é nesse contexto que tanto bullying quanto cyberbullying acontecem. Então, é super importante, e os dois processos são fenômenos grupais, e as intervenções devem ser com foco no grupo. Então, é muitíssimo mais eficaz, e eu também recebo para atendimento individual vítimas de bullying. Eu sempre digo isso e gosto de falar, e nesses momentos que eu tenho a oportunidade, que eu nunca recebi um agressor para atendimento. E os dados das minhas investigações mostram sofrimentos importantes por parte dos agressores. Mas isso por questões culturais, provavelmente. Então, eu percebo melhora, e claro, significativa no tratamento individual dessas vítimas, mas nunca sem que eu tenha que fazer um atendimento ou um trabalho junto com essa escola. É muito mais eficaz e os resultados são mais rápidos em termos de saúde mental, quando a gente faz essas intervenções com viés clínico no contexto das escolas, tanto para o cyberbullying quanto para o bullying. E a iniciativa com os atletas de futebol partiu do doutorado e o mestrado de duas alunas minhas, e uma dessas minhas alunas era psicóloga de um clube de futebol de Porto Alegre, então foi por uma questão de conveniência, e foi um processo extremamente interessante, porque é uma população que está justamente numa fase de adultez emergente, né, que não são mais adolescentes, mas que também atualmente a gente tem esse novo conceito de adultez emergente, hoje já não mais tão novo, e que passam por uma situação de ansiedade muito importante. Então, o nosso foco foi trabalhar essa ansiedade, mas também uma questão de promoção de saúde mental e também trabalhar esses projetos de vida e essas expectativas de futuro. E a intervenção toda foi com viés clínico e toda foi dentro do clube de futebol, num setting diferente do setting clínico tradicional. E foi super interessante, a gente teve resultados positivos, importantíssimos, tanto quantitativos quanto qualitativos. A gente fez todo um registro qualitativo de todos os encontros, com análise desses registros por outros profissionais, e foi super interessante. Então, eu acho que, acho que hoje em dia,
com toda essa mudança que a gente teve, os atendimentos online, outras formas de intervenção que a gente tem feito, mesmo nas escolas, eu fiz vários trabalhos online durante todo o ano de 2020. Acho que é uma boa oportunidade para a gente repensar também os nossos modelos tradicionais e principalmente também levar o nosso viés clínico para outros settings. Então, Carol, aqui o Amir está perguntando uma coisa dentro desse teu contexto, uma pergunta bem legal. Olha, Amir, obrigada. Ele está perguntando, clínica para o esporte, podem falar sobre as Olimpíadas e o impacto da intervenção para os atletas? Eu não sou, Amir, muito legal tua pergunta, eu não sou uma psicóloga do esporte, inclusive a Fernanda Fagiani, que fez doutorado comigo, é uma excelente psicóloga da área do esporte. Então, o que a gente fez durante o doutorado da Fernanda foi um diálogo entre a psicologia do esporte e a psicologia clínica. São duas áreas diferentes que podem ter sobreposições. Então, a psicologia clínica tem a função, em linhas gerais, assim, muito resumidamente, de tratar sofrimento psíquico e com todo o paradigma da psicologia positiva, que eu me identifico muito, promover saúde. Já a psicologia do esporte, ela visa trabalhar com atletas, é uma área que surge, que nasce para o trabalho com os atletas, que é uma determinada população que escolhe um estilo de vida que tem vários aspectos, digamos, desafiadores e até de risco em alguns casos. Então, os psicólogos do esporte têm a função de trabalhar a saúde mental também, sim, trabalhar sofrimento psíquico também, sim, mas um atendimento bastante especializado dentro dessa área do esporte, e não de uma maneira geral na vida do indivíduo, como é o caso da psicologia clínica. O que a gente fez foi levar uma intervenção clínica para um cenário esportivo. E aí não só trabalhar as questões relacionadas ao esporte, como outras questões também relacionadas à subjetividade desses atletas. E foi super legal, foi muito interessante. Amir, com essa tua pergunta, aqui surge uma proposta para a Clarissa. Clarissa, bora sortear no final do nosso webinar de hoje o livro da Vetor também, Psicologia Positiva aplicada à Psicologia do Esporte, já que está nas Olimpíadas. Vamos nós da Project aí presentear aqui a nossa galera hoje, muito sorteia bom. Junto aí, tá? Eu acho que o Amir e outras pessoas podem estar interessados, então vamos sortear junto aí. Se tem certificado, sim, será gerado certificado automaticamente. Vamos voltando aqui para a Carol, só para a gente não se perder, a gente está tentando atender, né, também a galera que está perguntando. Sim, é legal. Tá ótimo, bem dinâmico. Então, pessoal, vocês estão chegando, bota o seu nome, bota a sua localidade, vocês já sabem que a gente vai sortear, então, mais um livro hoje, que é esse de Psicologia do Esporte, já que a gente está aí nas Olimpíadas, pintou o papo e está legal. Muito Nós bom. da Projeto vamos nos animando e vamos festejando um pouco aqui o negócio. É isso aí. Então, Carol, dentro disso que tu está falando, né, tu é líder de um grupo de pesquisa importante na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? A gente está falando para todo o Brasil, e o teu grupo vem iluminando bastante essa questão da reflexão sobre intervenções clínicas nos casos de cyberbullying. Fala para a gente quais são os hot topics deste momento nesta área. Ai, que legal, muito boa a tua pergunta, Circe. Hot topic para mim nessa área de cyberbullying são os estudos com adultos. E eu comecei a estudar cyberbullying já faz alguns anos. Eu trabalhei com bullying desde que eu fiz o meu doutorado e num determinado momento ficava impossível trabalhar somente com a temática do bullying, porque as tecnologias fazem parte inerente da vida dos seres humanos atualmente, mas isso não é de agora, já faz algum tempo. Então, o processo de cyberbullying é um processo diferente do processo de bullying, eu gosto de dizer assim, não é um tipo de bullying, não, como se a gente tivesse um bullying verbal, outro físico e o cyberbullying. É um processo diferente que tem características iguais, então é um processo de violência sistemática, a gente sempre identifica agressores e vítimas, assim como no bullying, só que o cyberbullying tem a audiência infinita. E também no cyberbullying,
como é mediado por tecnologias, o processo de violência, a gente tem a possibilidade do anonimato, que é bastante grave em termos de saúde mental. E os estudos todos que eu conduzi sobre cyberbullying até o presente momento foram com crianças e adolescentes. E num determinado momento comecei a me dar conta que se falava bastante, começou a se falar de cyberbullying em adultos, há uns 2 anos atrás, 3 talvez. E eu sempre entendi que para os adultos a gente deveria definir como assédio moral. E aí fui estudar um pouco mais a fundo e descobri que, embora exista assédio moral, que é uma violência comum aos ambientes de trabalho, aos ambientes laborais, dentro desse tipo de violência começava a acontecer cyberbullying com adultos. Nessa mesma época, eu tive uma paciente no consultório, na época cursando 2º semestre de faculdade, que sofreu bullying e cyberbullying, e adulta, e características de uma fase de desenvolvimento de adulta. Então, eu acho que um dos hot topics em cyberbullying é a gente estudar os adultos. E a nossa pesquisa com adultos, eu fiz só uma até o presente momento, a gente descobriu coisas bastante interessantes, Circe e todo mundo. Primeiro, a gente repetiu os resultados das pesquisas com adolescentes, que quais foram? Correlação com ansiedade, depressão e estresse é muito elevada. A correlação dos papéis agressor e vítima é bastante elevada, o que nos faz pensar que, assim como no cyberbullying entre adolescentes, eu posso ser agressor e posso ser vítima. Fica aquela coisa oscilando que gera muita ansiedade e muita tensão no indivíduo. A outra questão que a gente identificou, e isso foi bastante surpreendente para mim, foi uma associação forte com as variáveis de personalidade, Circe. E nos nossos modelos de rede testados, a variável neuroticismo foi a variável que deixou os nossos indivíduos entrevistados mais suscetíveis a fazerem e sofrerem cyberbullying. E acho que aí a gente tem um ponto importante para a intervenção clínica. Assim como a variável conscienciosidade, que é um dos fatores lá do Big Five, eu tenho até dificuldade de dizer. Foi o mestrado da Lauren de Salip, minha aluna. Convém salientar, e foi super bem conduzido, uma pesquisa belíssima. Mas esse fator do Big Five lá, do modelo do Big Five da personalidade, ele diz respeito ao controle dos impulsos, a pessoa, né, mais com seus pezinhos no chão, menos alienada, muito autoconsciente. Foi um fator de proteção. Fator de proteção para o envolvimento no cyberbullying, fator de proteção para ser vítima de cyberbullying, tanto quanto para ser agressor. E dentro do modelo de rede também, e já finalizo aqui, o estresse, mais do que a ansiedade e mais do que a depressão, colocou esses indivíduos em vulnerabilidade para cyberbullying. Carol, isso é diferente dos adolescentes. O André está pedindo uma dica para ti. Eu acho que está fazendo uma coisa muito legal aqui, que é despertando a vontade das pessoas seguirem lendo sobre cyberbullying. E o André pede uma dica para ti, onde é que ele pode continuar lendo? Uma dica de livro. André, a gente tem um livro bem simples assim a leitura, que é o Mitos e Fatos sobre Bullying, que foi uma construção que a gente fez pelo meu grupo de pesquisa há um tempo atrás. E nesse livro a gente tem um capítulo de cyberbullying e é bastante interessante. Eu tenho alguns artigos que tu pode buscar pelo meu currículo Lattes sobre cyberbullying. A gente construiu que agora ainda não saiu, que vai sair num livro de avaliação psicológica, que até faz um link com a fala da professora Tatiana, que falou agora há pouco para nós. Então, a avaliação em termos de bullying e cyberbullying vai sair pela Arte Média, organizado pelo Cláudio Utz. E um livro inteiro sobre cyberbullying, assim, em português, eu não tenho. Mas se então, for em inglês... Uma coisa aqui, vou dar um spoiler, né? A professora tem seu grupo de pesquisa para a plataforma da Projeto, e ela vai falar, entre outras coisas, sobre cyberbullying, junto com o grupo mais importantes do Brasil. Sim. Então,
Quem ficar A com gente vontade de ficar com a Carol, ela vai voltar, né? Vai estar num programa mais extenso aí. Isso. E E, eu e acho o que a no... coisa mais legal é isso, é dar vontade, né? De ficar com as É verdade. coisas e aprender mais. E a nossa ideia com esse curso, né, Circe, é falar como botar a mão na massa, né? É isso aí. Como é que a gente pode botar a mão na massa aí nessas questões que a gente está discutindo hoje? Então, Carol, para fechar aqui, né, há posicionamentos divergentes aí quanto ao impacto das tecnologias da atualidade. Né? A gente conversou verdade. isso no telefone e eu achei isso aí é polêmico, é quente, né? Vou aproveitar, vou botar na roda lá para a Carol. Então, eu sei que tu tem uma visão mais aberta, né? Mais esperançosa. Eu acho que isso é um pouco a cara do CEP Rua. O CEP Rua é um grupo de pesquisa que acho que as pessoas saem com a esperança. Né? A Silvia disse para a gente que a gente tinha um legado que era fazer diferença na psicologia brasileira. E acho que isso já tem esperança na raiz, assim, né? Então, fala para nós um pouco aí, né, sobre isso, sobre essa questão do impacto da tecnologia na atualidade. Vamos para o lado esperançoso, vamos para o lado problemático, para que lado a gente vai? Sim, não tem contexto melhor para a gente falar sobre isso, né? A gente, desde que começou essa tal dessa pandemia, se não fossem as tecnologias, muitas coisas teriam ficado mais prejudicadas ainda do que já ficaram, né? Como que a gente faria as aulas online, como que a gente faria os atendimentos, como que a gente falaria com pessoas que a gente teve que ficar distante, como que a gente faria compras. E sempre me incomodou, muito antes da pandemia, quando eu comecei a estudar cyberbullying, eu comecei a estudar também bastante as relações virtuais. E sempre me incomodou o discurso de que o mundo era muito melhor, quando tinha só o telefone fixo, as cartas, que agora ninguém mais olha no olho, porque ninguém mais tem habilidades sociais, e que as tecnologias, eu brinco lá no grupo de pesquisa, aí eu odeio esse discurso que dizem que as tecnologias são obra do demônio, eu odeio. E passei isso, né? A gente passa para os nossos filhos, eu passei para todos os meus filhos acadêmicos, essa ideia, né? Então, sempre foi nosso objetivo dentro do grupo de pesquisa identificar o que é risco e o que é proteção dentro dessa área das tecnologias. Dentro dessa linha, eu tenho muita sorte, eu tenho muita sorte. Então, tem pessoas brilhantes que chegam no meu caminho, né? Uma delas foi a Amanda Borges Fortes, a Circe conhece, a psicóloga mestre Amanda Borges Fortes, e a Amanda veio justamente com esse questionamento. Né? Me incomoda essa ideia de dependência tecnológica, que não é um consenso. Fazendo não é uma um parte consenso. aqui, né? A Amanda, que não só foi tu orientando e é ótima, é namorada do meu afilhado e me convidou para escrever nesse livro, né? Isso mesmo. E então, ela assim, disse já gosto da Amanda de antemão porque ela está com um afilhado, então ela já ganhou muitos pontos, né? Eu disse, eu nunca vou te dizer não, né? Todos pontos. Todos Isso pontos. aí. Mas o que a Amanda descobriu no mestrado dela é que as tecnologias em si não são um risco. E é isso que eu costumo levar, e tem uma escola em Porto Alegre que sempre me chama para fazer um bate-papo sobre tecnologias com os adolescentes, de diferentes fases, inicial, intermediária e adolescentes que estão já lá saindo da escola, e a discussão é sempre muito interessante. Eu sempre falo isso. Dependendo do que a gente usa no smartphone, o trabalho da Amanda foi sobre os smartphones. Dependendo do que a gente usa, dependendo de como a gente usa, quanto tempo a gente usa, é que vai determinar a saúde ou o sofrimento psíquico. E foi muitíssimo interessante, porque a Amanda defendeu o mestrado dela, gente, 9 de março, por ali, início de março. Agora eu não sei se eu estou falando certo 9 de março, mas se não foi 9, foi 8, foi 10. E dia 17 a gente estava com as aulas canceladas da PUC, março do ano passado, todo mundo em casa. E no dia que ela defendeu, ela disse: o maior fator de risco para o uso de tecnologias é o tempo. Então, não fiquem muito tempo na frente das tecnologias. Daqui a pouco a gente estava obrigado a ficar.
de manhã até à noite. Vocês viram como a gente tem que repensar todo o tempo os resultados das nossas investigações e como que a gente vai lidar com, por exemplo, as tecnologias, que é o que a gente está falando agora. A partir daí, a gente desenvolveu um outro projeto de pesquisa conduzido pela brilhante Amanda e um outro presente da minha vida, que é a Patrícia Broilo, que é uma das organizadoras desse livro, que fez pós-doc comigo. E a gente está avaliando o uso de tecnologias logo que começou a pandemia e agora a gente está coletando dados para ver um tempo depois. Coisas que a gente já viu é que vários usos de tipos de serviço para conversas, algumas diferenças entre homens e mulheres e o próprio tempo de uso, obviamente, aumentaram muito. Mas alguns recursos que não eram utilizados em termos de tecnologia aumentaram. No meu grupo de pesquisa, eu vou poder contar no futuro para vocês. A gente está investigando agora os games. E dentro dessa área dos games, dos jogos eletrônicos, a gente está investigando a variável engajamento. Porque dependendo de como a gente se engaja para jogar esse jogo, é que vai determinar a saúde mental ou doença. E podemos ter muita saúde. Eu estou impressionada com os resultados dos estudos acerca dos jogos eletrônicos, em termos de desenvolvimento cognitivo, funções executivas, própria modulação emocional, regulação emocional. E eu tenho também uma mestranda agora iniciando comigo, que vai investigar os aplicativos de relacionamento, satisfação conjugal, e acho que isso vai ser extremamente interessante, porque não contabilizei, mas na minha clínica, os pacientes que não utilizavam aplicativos de relacionamento começaram a utilizar para conversar, para paquerar, não sei se é um termo muito velho, agora acabei de me sentir muito velha falando esse termo. Eu achei que estava tudo bem. Mas eu não sou um parâmetro bom. Mas, enfim, a gente quer saber o que é risco e o que é proteção nos relacionamentos que são parte virtual, parte real, totalmente virtual. Porque antes da pandemia, pré-pandemia, eu organizei uma vez um curso lá no Chile, na PUC do Chile, que, aliás, foi muito legal, e que era sobre relações virtuais versus relações reais. E aí eu discuti vários assuntos e enfoquei no desenvolvimento emocional, falando sobre toda aquela parte da teoria de apego e etc. E os resultados que eu tinha naquela época das investigações era que as relações que eram puramente virtuais não eram as mais satisfatórias, tanto em termos de amizade, como as familiares, como as amorosas. As mais satisfatórias eram as que tinham a parte presencial e a parte virtual. Essas eram as mais satisfatórias do que as puramente presenciais. Só que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu faço uma aposta aí. O trabalho da Amanda tem resultados interessantíssimos sobre a parte das emoções. Se a gente usa as tecnologias para alívio de ansiedade, para alívio de estresse, para alívio de tensão, não é muito bom. Então, também a gente tem que cuidar a finalidade com que a gente faz uso das tecnologias. Obrigada, Carol. Acho que já estou falando demais. Não, está falando um tema super legal. Olha, a Raquel acaba de convidar aqui, venham fazer aqui em Dublin. Então, tem gente de Dublin, tem gente de Maceió, tem gente de Marabá com a gente aqui hoje. O pessoal vai colocando o nome, onde é que vocês estão. E a boa notícia, assim, é que a Carol vai ter que parar, mas ela vai continuar na plataforma da Projeto em breve, vocês vão saber. E a melhor notícia é que a Aline agora vai abrir o papo com a gente, a Carol vai continuar. Sente à vontade aqui para ter a Aline como a nossa interlocutora. Ela está quietinha aí, eu já estou angustiada de não botar ela no nosso papo. E a Carol vai estar com a gente. No final, a gente abre para mais perguntas. E obrigada por esse bloco aí. Foi muito legal também. Aline, então, mais uma vez bem-vinda. Boa noite, gurias. Obrigada pelo convite. Estava bem interessada ouvindo a Carol, ouvindo a Tati. Pois tem que fazer esse papel aqui horroroso, que é cortar, né, para poder seguir, mas a gente precisa fazer esse corte para poder te ouvir também, né? Então,
Eu queria começar direto aqui, já com uma pergunta contigo, né, e deixar o pessoal também à vontade, quando quiserem falar, estão te dizendo que tu é maravilhosa aqui, ó, Carol. Aproveita, olha o chat agora e te diverte. Então, Aline, quais têm sido os desafios e oportunidades que tu tem encontrado, né, nisso que a gente está falando hoje, que são nas psicoterapias online? A gente começou com a Tati, passou pela Carol falando das tecnologias, e a gente vai falar da parte suave, né, da parte processo contigo, das psicoterapias. O que tu experimentou aí nesse momento, né, pré-pandêmico e pandêmico? Eu não sei se tu já estava online, eu já estava, né, na pandemia só embarquei o resto dos meus pacientes, né? Sim, Então, me fala um sim. pouco sobre isso. Então, né, eu sou a única não pesquisadora, né, acadêmica desse grupo, né, sou casada com um pesquisador, né, mas sou muito clínica, né, então é bem isso mesmo que você está trazendo, né, os processos, né, eu acompanho as pesquisas, né, me aproprio dos estudos, mas não faço essas pesquisas desses estudos, né, eu sou uma executora, né, aplico todo esse conhecimento que está sendo gerado pelos colegas, né, então o que né, eu posso dizer de uma forma bem simples, né, bem numa linguagem clínica, né, a terapia online, ela é muito prática, né, ela trouxe praticidade, né, e isso foi algo absolutamente útil, né, que veio a favorecer a vida de todo mundo. É útil para todos? Não. Tem pessoas que não se adaptam, né? Então, né, dentre os desafios, algumas pessoas muito mais resistentes do que outras, umas muito mais abertas, algumas construindo abertura, né, à medida que foram se vendo, né, necessitados, né, de um acolhimento, de uma ajuda, e não tendo, né, acesso a profissionais ou a psicoterapeutas, né, de outra forma. Então, essa praticidade, né, ela veio a facilitar e a favorecer todas as psicoterapias, né? Inicialmente, né, a gente estava muito curioso, eu pessoalmente muito curiosa para saber como é que algumas teorias estariam dando conta disso, né? A psicanálise, né, em especial, que era muito mais rígida dentro do setting, né, flexibilizando. Então, a gente viu uma enorme flexibilização, né, dos clínicos e dos pacientes, né, com muita insegurança se era efetiva ou não era efetiva. Eu já estava online também, né, lógico, não nessa quantidade como a gente ficou, mas eu também já estava online. Então, a gente já sabia, né, que estudos, né, já mostravam que, em termos de resultado, a gente não tem, né, uma diferença significativa em termos de resultado, mas sim em termos de experiência, né, como é que é essa experiência, tanto para o clínico quanto para o paciente, né, e essa experiência, ela é muito individual, como qualquer relação, né, ela é uma experiência mais ou menos favorável, dependendo daquela dupla, de como é que aquela dupla se relaciona uma com a outra, usando ou não, né, o recurso da tecnologia para isso. Então, eu achei muito positivo, né, que a gente tenha ganhado mais um recurso, né, e eu acho que exatamente isso se tornou um recurso adicional, muito abrangente, que veio aí, né, rompendo todas as barreiras, né, tanto psicológicas quanto barreiras físicas, né. E geográficas, né, Aline? Isso, porque a única grande diferença mesmo é essa, né, Ceci? A gente está porque assim, tem um fisicamente levantamento da distante. Vitude, né, que é uma plataforma aí, uma das startups brasileiras, né, que embarcou uma grande parte dos colegas. 50% das cidades brasileiras não tem a nossa presença física. Então, né, eu acho que só isso já fala dessa parte prática que tu está falando. Se a pessoa vai ter que pegar um automóvel e ir até uma cidade ao lado, muitas vezes ela não vai chegar. Né? Mas que legal, assim, começar então, a ouvir tu falar essa parte experiência, sabe, de vida, né? Experiência da área aplicada, que eu acho show de bola, né? E o teu capítulo é lindo, né? Ele fala sobre a relação terapêutica como preditor de resultado. Eu adorei ler, eu achei ele leve, eu achei ele verdadeiro, sabe, de quem está rodando na estrada com gente. E eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Destacar os pontos cruciais, assim, né? Tu destacou lá os fenômenos da relação, fez um apanhado bonito da teoria, da técnica de intervenção. E eu queria te pedir para tu falar um pouco como é que tu vê, particularmente, o uso de uma das coisas que tu abordou ali, mas eu queria te ver falando como terapeuta, a autorrevelação neste momento pandêmico, né? Porque, então, como diz um amigo meu, estamos na mesma tempestade, os barcos são diferentes. Então, me fala um pouco dessa questão aí da autorrevelação, como é que tu foi experienciando isso? Pois então, né, a gente quando fala do fenômeno da relação terapêutica, enfim, né, os teóricos, eles têm um modelo tripartido de relação terapêutica, que é, né, a transferência, a relação real e a aliança terapêutica. Né? Então, a relação real
né? E deixando claro, virtual versus presencial, tá? São 2 modelos, né? Mas ambos são reais, tá? A gente não fala relação virtual versus relação real, a gente fala em relação virtual versus relação presencial, né? Então, quando a gente fala em relação real, isso é um dos principais preditores também dentro do fenômeno da relação terapêutica, um dos principais preditores de resultado em psicoterapia. A gente poder ter uma relação real, sólida, forte, né, na dupla terapêutica. Então, quando a gente fala em autorrevelação, né, que é um fenômeno, né, uma técnica que a gente usa enquanto terapeuta, que é poder, né, trazer algo da nossa experiência que seja útil, né, dentro da demanda terapêutica daquele momento, né, para o paciente, toda a ideia é poder aproximar, né, nos tornar mais reais, mais verdadeiros, mais genuínos, né, e aproximar, então, né, vulnerabilidades em especial, né, vivências, experiências. Então, como é que eu vivi isso, né? Eu vivi isso à medida que os pacientes me perguntavam, eles estavam dentro da minha casa, como eu brinquei quando eu entrei agora, né? Eu estou no quarto da minha filha, né? Então, isso trouxe muito realismo, né? E quando a gente fala em relação real, a gente fala em genuinidade e realismo. Então, sempre existiu, né? Os pacientes, eles têm, né? Alguns muito, outros um pouco menos, mas sempre tem uma fantasia a respeito de como é que é a nossa vida, como é que, né, a gente é como pessoa. Então, aproximou muito a gente, né? Dentro da minha casa e dentro da casa dele, né? Como é que está sendo a minha experiência, como é que está sendo a experiência do paciente. Então, eu entendi, eu vivenciei como muita proximidade, né? As pessoas se sentiram muito mais íntimas, muito mais próximas, muito mais conectadas, aumentou muito a conexão, e eu achei que isso favoreceu muito, fortaleceu as alianças, né? E a relação que a gente estabeleceu, né? E já tinha estabelecido com o nosso paciente. E o que a gente também sabe é que, né, a força da relação terapêutica, ela aumenta à medida que a gente vai aumentando o tempo, as sessões, o vínculo, né? Quanto mais tempo de sessão, quanto mais interações, mais forte é a relação real, mais forte é a relação terapêutica. Então, essa experiência de compartilhamento de vulnerabilidade, que não é assim, eu já vivi isso lá anos atrás, né? Eu estou vivendo agora também junto contigo, né? Como é que tá para ti, né? Tu tá com medo do Covid, não tá com medo? Vocês estão saindo, não tá saindo? Vai tomar vacina ou não vai tomar vacina? Então, essas demandas se tornaram muito presentes, né? Não tem sessão que não se compartilhe um pouquinho dessa experiência. Como eu sou muito genuína, trabalho muito desse conceito, né? Eu sou eu mesma, né? O que eu tenho para oferecer é todo o meu conhecimento e toda a minha pessoa, né? Então, para mim, isso foi muito tranquilo. Mas para alguns colegas foi mais difícil, eles se sentiram mais invadidos, né? Se sentiram um pouquinho mais desconfortáveis, então isso foi desafiador, né? Para alguns clínicos mais que para outros. Mas para o paciente, né, que não cultivou uma idealização, né, e que estava disponível para amadurecer e trabalhar, né, dentro de uma ideia de realismo, foi muito benéfico para o fortalecimento das relações terapêuticas. Legal. Então, seguindo o nosso papo aqui, o pessoal está aberto, quem quiser fazer perguntas aí, fica à vontade no chat, senão eu vou tocando o barco aqui. Então, fala um pouco, né, sobre relação terapêutica como preditor. O que tu pensa ser necessário para o desenvolvimento de habilidades de jovens terapeutas, né? Na tradição, na formação da psicoterapia, sempre falávamos do tripé da formação. Qual é a tua versão contemporânea das TCCs, desta premissa? Fala um pouco. Então, né? As TCCs não exigem isso, né? O que eu acho que é uma falha, né? Porque, né, o que a gente sabe, então, né? Que a relação terapêutica é o principal preditor de resultado, não é a teoria, né? E sim a pessoa do terapeuta. Se a pessoa do terapeuta é a Carolina, é a Circe, e a Circe está usando psicanálise, a Circe está usando terapia cognitiva, a Circe está usando Gestalt terapia, a Circe é o principal preditor, né? A Circe, enquanto instrumentalizadora dessa técnica, dessa teoria. Portanto, né, eu preciso que a Circe esteja muito apropriada, não só do seu conhecimento técnico, mas de todos os fenômenos, né, que acontecem num processo terapêutico. Então, assim, quando a gente não tem um terapeuta que tem muito autoconhecimento, né, e que, em especial nos anos iniciais, né, está utilizando a supervisão e está podendo, né, ter um outro olhar sobre a sua prática, eu acho, né, que ele corre muito mais risco de atuar, como a gente diz, né, em contra-transferência, né, colocando aquilo que é seu, né, projetando no paciente e se atrapalhando, né, realmente nesse atendimento. Então, eu acho extremamente perigoso, né, que a gente não incentive, enquanto terapeutas cognitivos, tanto, né, a terapia pessoal, o autoconhecimento, o automonitoramento, como a gente usa o termo, né, quanto a supervisão.
que pode ser com o supervisor, pode ser entre colegas, né, mas um outro olhar sobre esses fenômenos. Então, eu continuo sendo conservadora, né, apesar de ser integradora, né, conservadora numa ideia de que, inclusive até por coerência, eu digo, né, um terapeuta, né, que acredita né, no seu trabalho, ele tem que acreditar que ele também se beneficiaria, né, de ter feito, né, ou fazer, enfim, um processo terapêutico. Não precisa ser algo contínuo, né, eu não me trato há muitos anos, né, recebi alta de todos os meus tratamentos e, nesse momento, não sinto uma necessidade, mas uma vez que a gente se percebe em sofrimento ou atrapalhado, né, nem que seja para prestar um bom serviço para o meu paciente, eu preciso, né, estar instrumentalizada para isso, né, então, o que eu diria para um terapeuta, colega, enfim, iniciante, que é o que eu digo para os meus supervisionados todos, né? Tu precisas aprender a separar o que é teu do que é do teu paciente, né? Rolando de estresse e tudo mais, né? E tu só vai separar o que é teu paciente se souber o que é teu, né? Se tu não souber o que é teu, tu não consegue nem separar, né? Então, esse próprio discernimento, enquanto terapeuta cognitivo, eu sempre disse, desde muito jovem, né, quando eu comecei a trabalhar isso, que o maior desafio é tu ter bom senso, tu ter sensatez, tu ter discernimento para saber o que é saúde, o que é doença, né, o que é meu, o que é do outro, e esse discernimento se constrói com muito autoconhecimento, né, automonitoramento, podendo separar o que é da projeção, o que é, né, de fato, do paciente. Então, continuo conservador, né, e acho uma pena que as pessoas não tenham, né, feito isso como uma grande recomendação ou, inclusive, exigência, especialmente para especialistas iniciais. Os construtivistas recomendam, né? Eu acho que Isso, Michael Mahoney tem um posicionamento bem bacana a respeito, né? E hoje, né, acho que a divisão 19 da APA aponta muito claramente, né? Aliás, esses dias até levei um susto, assim, eu sempre leio e tal por lá, e aí colocou um dado que eu até, sinceramente, fiquei muito curiosa, vou ter que buscar, mas assim, falando que terapeutas de alta eficácia são 2%. A divisão de psicoterapia, 2%. Eu fiquei chocada. Muito. Eu estou agora te vendo. Né? Então, eu, sinceramente, venho da área de pesquisa, mas estava lendo, assim, fluida, não estava buscando base de dados como pesquisadora, mas estava na divisão 19, né? Num tópico da divisão 19 da American Psychological Association, né? A divisão da psicoterapia. Não sei se era uma posição mais crítica ou mais pessimista de algum colega que pode ter escrito ali, mas assim, eu acho que aquele número ele me atravessou assim, né? E talvez até por isso, quando eu estava formulando as perguntas para ti, e eu realmente gostei do teu capítulo, acho que ele é cuidadoso com isso, com a autoconsciência, com os fenômenos da relação, ele faz um resgate da tradição e integra. Né, lá na mesma divisão, assim, é claro que hoje a maior parte dos terapeutas americanos, eles são integradores, né? E a gente vem nesse movimento forte no Brasil há muito tempo, né? Assim, abertos, né? A receber o novo, mas sem se perder, né? Isso, eu sou integradora, inclusive fiz uma formação integrada, né? Eu fazia simultaneamente, né, a minha formação, minha especialização, né, tanto no Beck quanto, né, com o Ricardo Helena Weiner, quanto em sistêmica, né, mas ser integrador não significa juntar tudo, né, significa eu sei o que eu estou fazendo. Perigoso. Isso, então assim, quando me perguntar... perigoso, até porque aí a gente esquece que existem modelos, né, acho que as terapias cognitivas, elas surgem de testar modelos, né, a integração vem de buscar os modelos que mostraram consolidação, né. Isso, e tu para isso, fazendo, realmente, né? Uma formação mais robusta permite que a gente possa avaliar, né? O que se mostrou consistente em modelo e o que veio abaixo, né? Isso. Porque tem muita gente que se diz integrador, mas, na verdade, eu peguei uma técnica ali, né, e junto aqui, e acho que eu sei o que eu estou fazendo. Mas então, é tecnicismo, né? Não é integração. Isso. Né? Eu preciso me sentir realmente muito apropriada. Então, assim, eu sei, né? Eu sou terapeuta cognitiva, eu tenho essa formação até essa base, eu sou terapeuta sistêmico, eu tenho essa base, e eu integro isso dentro da minha prática. Então, eu sou a pessoa terapeuta, né, que instrumentalizo essas técnicas, mas é diferente, né, desse ecletismo, né, que eu não sei muito o que eu estou fazendo, achei bacana essa técnica, eu vou colocar aqui, né, e faço nada aí, né? Então, isso é perigoso, né? A gente sabe que a pessoa terapeuta ela tem mais impacto, né? Mas eu costumo usar, inclusive, essa ideia, né, de que muito, né, do processo terapêutico, né, é de conexão, né, tem aí uma
uma certa estatística, como se fosse assim, em torno de 70% vínculo, conexão, 30% orientação. Mas essa orientação ela tem que ser precisa. Você está sabendo o que eu estou falando, né? Não é assim, eu sou conexão é tudo, relação terapêutica é conexão, é afeto. Não é isso, né? Então, eu fico um pouco preocupada. Amigos, né? Tá bem conectado. Isso, eu fico preocupada que as pessoas estão romantizando um pouco a relação terapêutica como se fosse, né, uma troca de amor, né? Lógico que afeto é extremamente importante, mas não é isso. A relação terapêutica ensina, para mim é uma técnica em si, né? Que acontece a psicanálise, isso muita gente tem usado cada vez mais em terapia cognitiva, né? Nas terapias, eu sou construtivista, né? Enfim, mas né, com esse cuidado, né, de que ser integrador não significa, né, usar de uma forma aleatória, sim, muito apropriada, né, daquilo que é o instrumento de trabalho, né, na relação com o meu paciente. É né? legal então, te ouvir falar disso, né, porque vem as críticas mais rasas às TCCs, exatamente quando a TCC é reduzida a tecnicismo, né, e é bem bonito ver a tua preocupação do resgate da tradição com o cuidado contemporâneo, né, de profundidade, de uma vida de lifelong learning, né, de ter aí, né, um posicionamento de carreira cuidadoso, né, gentil contigo e com as pessoas. Eu acho que muito preconceito ainda, né? O que é ser terapeuta, o que é fazer psicoterapia, a gente também tem que cuidar para a gente não contribuir para isso, né? Com certeza. Sendo terapeutas pouco efetivos, né? Terapeutas mais, né, amigos, sim, a gente, né, é um profissional, tem que estar apropriado de toda a seriedade que se implica numa prestação de serviço, né, com a máxima qualidade, seriedade e ética possível. Né? Mas aí sim, tem esses fenômenos lindos, né, que a relação terapêutica ela nos proporciona, né, que é poder se conectar, né, o sofrimento, a pessoa, né, leve, espontâneo, lúdico, dentro de toda essa técnica, né, que é não ficar presa à técnica, poder sim ficar presa à relação que a gente estabelece. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa que está bem dentro disso que tu está falando, né, esse desenvolvimento da autoconsciência, né, dos pontos fortes, quais são os teus pontos fortes que para isso tu precisa te conhecer, né, e os nem tanto, né, como psicoterapeuta, tem sido útil, né? Você tem pensado sobre isso? Você tem algum tipo de queixa que não atende exatamente por uma autoconsciência de um limite, né? De que, bem, não é assim uma coisa que me empolga, ou sei lá, qual é o limite que tu vês, assim, né? Dentro dessa consciência da trajetória. Uso para mim, uso com meus prisionandos, uso inclusive com meus pacientes, né? Que a gente precisa saber no que a gente se identifica, no que a gente é bom e no que a gente não é bom, né? Por um cuidado conosco, por um cuidado com o outro, né? Eu não atendo nada daquilo que eu não tenho muito interesse, muita motivação. Eventualmente, eu não preciso aceitar pacientes, né? Porque eu preciso trabalhar, né? Eu ainda tenho o privilégio de poder escolher os meus pacientes por uma demanda grande. Mas eu entendo que muitas vezes no início de carreira a gente aceite, né, pacientes que a gente ainda nem sabe se a gente se identifica ou não, se a gente é bom ou não, né, se a gente tem habilidades específicas, mas no mínimo tu tem que ter muito interesse em saber, em conhecer, né, para que então tu vá atrás, pesquise, estude, supervisione. Não tem problema se tu não sabe tanto. Se tu tem muito interesse que gere teu movimento, né, eu acho que isso já é um bom prognóstico. Mas muitas vezes as pessoas não respeitam o seu interesse. Então eu diria, primeiro, né, respeita os seus principais interesses. O que te brilha o olho? O que vai gerar investimento? Que as pessoas precisam desse investimento e a teu aperfeiçoamento pessoal precisa desse investimento também. E aquilo que tu não tem interesse, não quer aprender, ou te aciona em contra-transferência, te aciona em sentimentos ruins, tu não está disposto a trabalhar e sentir, né? Então, né, por ética e por autocuidado, é importante que tu decline. Eu declino muito, né? Aliás, eu estou com um nicho muito específico, né, de pacientes que são aquilo que eu sei que são aqueles que eu sei realmente que eu sei que, né, a gente tem, né, que ter humildade para saber o que os outros fazem melhor que o nosso e o que a gente sabe que a gente faz, né, melhor que muita gente, né? Então, se a gente chega nesse momento, isso também favorece o nosso sucesso, porque a gente vai fazer bem feito também vai gerar demanda, né, que vai gerar, né, resultado. Então, esse cuidado, inclusive com a própria carreira e não só com a ética, né, dos nossos pacientes, né, com a nossa ética profissional, mas conosco mesmo, né, eu não vou fazer aquilo que eu não estou motivada a aprender ou com aquilo que eu sei que eu não me identifico, né, porque isso vai me prejudicar e vai prejudicar essa prestação de atendimento. Então, eu declino muitas coisas, eu sei dizer quase tudo que eu declino, né, então fiquei com esse
cerejas, né, do bolo, né? São aquilo que eu gosto muito, tenho muita paixão. Tu nos dizer qual é a cereja do teu bolo, o que tu gosta de fazer. As fazer? minhas, eu trabalho com personalidade, né? Eu gosto muito de personalidade, eu trabalho com personalidade, faz muitos anos que eu trabalho com personalidade, né? Isso não significa que eu não tenha, né, todos os pacientes com quadros agudos, eixo 1, como eu digo, né? Mas não, né, se vier uma pessoa, porque eu tô com uma demanda específica, tração de pânico, porta ao lado, vou te indicar um pessoal que ama pânico. Né? Agora, se um paciente meu tá com pânico, óbvio que eu vou tratar o pânico, estou acostumada, né, sei. Mas não me vem tratar pânico, porque eu vou ficar protocolo de 16 sessões que eu não tenho vontade, entendeu? Não brilha no meu olho, não me motiva, não tenho vontade. Então, isso que eu digo, né? A gente tem que saber fazer, né? A gente tem que saber fazer muita coisa, quase tudo, né? Mas a gente tem que também se dar o direito de escolher o que a gente ama, o que temos paixão, o que a gente sabe que a gente faz muito bem feito, né? Então, eu faço, né, melhor que muita gente, porque amo, tenho muita paixão dentro do meu olho, né? Personalidade agora. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, né? Trabalhar com amor, né? Acho que essa nossa ligação afetuosa com a carreira é um autocuidado essencial. E o paciente sente, trabalhar com alegria, né? O paciente sente, ele sente que a gente está interessado nele genuinamente, ele sente que a gente, né, está engajado, que ele é importante para nós. Isso é um dos preditores de resultado. Deixa eu só pedir para a nossa assistência, por favor, pessoal, mantenha os microfones fechados para a gente ter oportunidade aqui de ouvir ainda a Aline. Depois a gente abre para todo mundo, manda as perguntas pelo chat, senão fica dando um pouco de ruído na comunicação aqui da apresentação. Obrigada. Mas seguindo aqui dentro da nossa conversa, deixa eu fazer mais uma questão para ti. Eu tenho me preocupado há alguns anos, né? E tu está falando do cuidado com os teus supervisionandos, como professora, o cuidado contigo, fazer aquilo que te brilha o olho, né? Então, eu tenho me preocupado com essa questão dos cuidados com os cuidadores, né? Até de vez em quando o pessoal me chama, tenho falado até fora da área, falando sobre os cuidados para os colegas da organizacional. Recentemente me chamaram, também a Vetor Editora me chamou para falar num webinar lá, na base deles, sobre o cuidado dos psicólogos que trabalham na área da perícia, porque eu acho que a gente, como clínico, pode levar um pouco disso, né, do cuidado. Então, eu queria que tu compartilhasse, assim, os teus cuidados contigo, né, assim, qual é o número que tu acha que tu recomendaria para os terapeutas jovens de casos graves, simultâneos? Quais são as tuas advertências, né, para o autocuidado dos colegas iniciando, e não só os que estão iniciando, os que estão tocando a carreira e que querem se manter legal, né, bem, saudáveis, com qualidade de vida? Pois então, o Conselho Federal de Psicologia, ele recomenda em torno de 25 pacientes por clínico, né? Isso é um número meio, né, uma média, né? Que eu vou te dizer, né? Eu acho que as pessoas têm que poder se conhecer e descobrir, né, em que nível o trabalho ele está ocupando um lugar muito central, muito grande, invadindo outras áreas da sua vida, né? Eu acho que essa é um bom parâmetro, é uma referência que a gente pode começar a respeitar, né? Eu gosto muito, né? O trabalho tem muito apaixonada. Estou trabalhando muito em pandemia, nossas agendas são, né, mais extensas do que nunca, né? Então, eu sempre digo, eu sou uma boa referência do que eu digo, né? Nem sempre uma boa referência do que eu faço, porque eu estou atendendo muito, atendo 40 e poucas pessoas por semana, né? Tem uma agenda bem extensa. A recomendação é muito mais do tipo de paciente do que o volume, né? O volume não vai ser infinito, né? Tem carga psíquica, mas assim, eu sempre me lembro, e quando eu formulei essa pergunta para ti, eu me lembro do Otto Kemper, né? Que faleceu, mas assim, era uma referência em transtornos borderline, e ele indicava 3 pacientes simultâneos no máximo, desta com este quadro. Pois então, aí, né, também é difícil para mim dar uma regra, né? Eu devo não era uma regra, era uma recomendação de um colega mais velho, se não era uma regra. Mas vamos pensar, eu devo ter uns 10, mas em crise mesmo, nenhum, né? Tá tudo bem, um que outro ali, né? Com uma tentativa diária de suicídio, mas eu diria grave mesmo. Tentativa diária, mas está tudo bem. Mas né? Carol. Eu volto a te dizer, né? Assim, é difícil mensurar, né? É difícil quando todos são crise, às vezes dá um azar, né? Dá um azar que é assim, 5, 6, 7 crises, né? Ao mesmo tempo, né? Que tu fica sem, né, espaço mental, psíquico para relaxar. Mas o que eu acho realmente se tem espaço para tu viver as suas relações pessoais, para te exercer o cuidado. Eu, se parar de fazer meu exercício físico, eu vou ficar irritada. Se eu não puder ficar com meus filhos, eu vou ficar irritada. Se eu não puder dormir bem, eu vou ficar irritada. Então, para mim, ficar irritada, se eu começo a ficar irritada, eu passei no limite, né?
Claro. Então, eu acho que essa é a referência, né? Eu tenho pacientes, né? Eu atendo muito colega, né? Muito, e o que me deixa feliz é que coisa boa, tem muitos psicólogos que fazem psicoterapia, então eu atendo muitos clientes. Possivelmente metade da minha agenda é de colegas. Então, esse é o autocuidado, né? O que tu precisa? Se tu tá atento às tuas necessidades, tu tá podendo atender as tuas necessidades, tu tá disponível para atender as dos demais. Agora, se tu tá atendendo a necessidade do outro ao ponto de entrar em privação das tuas necessidades serem atendidas, esse é o limite que está extrapolado. Se esse limite é 10 para um terapeuta, né? Eu sempre dou exemplo, o meu marido, o Christian, atende 10, 12 pacientes, para ele tá ótimo, né? Ele, né, tal como a Carol, trabalha na PUC, não. Mas 10 eu nem sinto, eu atendo 10 um dia, né? Segunda-feira eu atendo 10 pessoas, né? Mas eu atendo 10 pessoas, mas sobra tempo para ficar com meus filhos, para fazer ginástica. Uma coisa importante, eu te conheço pouco, mas assim, a impressão que eu tenho de ti é uma mulher energética. Eu tenho bastante, eu não me canso muito, né? Eu falo, quando eu atendo 6 por dia, eu falo, nem trabalhei, né? Pois é, eu acho que essas características pessoais, elas fazem toda a diferença, né? Eu acho Por isso que é difícil dizer, né? 25, não, claro. 30, é 40, né? Claro, então, muito mais, mas tu é uma terapeuta mais experiente, né? Muito mais na linha, como o Caligaris falava, recomendações a um jovem terapeuta, né? Isso. Eu acho que mas eu me lembro que quando eu comecei a atender, né? Enfim, bastante tempo atrás, eu ficava muito cansada quando atendia 2 ou 3, sabe? Tipo assim, eu dormia, ficava exausta, né? Então, também é uma competência que a gente desenvolve. E para mim, claro, fechei a porta, eu não me misturo, né? Então, isso do estresse do cuidador, né? Também tem muito de contra-transferência. E quanto aquela demanda acionou as minhas demandas não resolvidas, o quanto eu não vou embora, né? Eu fico ali presa. Mas eu acho que essa questão, nesse momento, talvez eu tenha trazido também, porque os estressores não são só da prática, né? Tem um outro quantum de estressores na nossa existência agora, na pandemia, né? Então, acho que talvez por isso tenha me preocupado um pouco com os cuidados dos cuidadores, né? Sim. E também estilo de que tu falou aí, tu faz teu esporte, tu fica com os teus filhos, né? E às vezes eu vejo realmente, e tem algum, tu que trabalha com os colegas sabe, né? Às vezes os colegas psicólogos têm um pouco de autossacrifício como esquema. Muito. Né? Então, por isso... Absolutamente. Isso, né? Então é importante estar ligado nisso com coisas muito simples, né? Eu já, como terapeuta há mais de 30 anos, já houve momentos da minha vida que eu simplesmente me toquei para a Europa e fui fazer retiro em silêncio, né? E fui dar um tempo, porque era o momento da minha existência que eu achava que fazia sentido, né? Então, estava falando da questão, né, da formação, né? E até a gente ia falar um pouco de lifelong learning hoje, né? Eu acho que lifelong learning é isso, é aquilo que eu preciso como próxima etapa de aprendizagem. E acho que é uma delicadeza com a gente, né? Eu gostei de te ver falando assim, o quanto tu te preocupou de fazendo a tua formação, dormindo melhor, tinha 3 pacientes no começo, agora está rodada, né? Deve ter aí quantos anos de carreira, mais uns 20? Mais ou menos. Né? Então, claro, né? Quando a gente fecha 2 décadas, as 10.000 horas da Harvard vão na primeira década. Aquela década é a década mais dura, mais difícil, né? Onde a gente tem que fazer das tripas coração, né? Estudar, trabalhar, começar a existir as suas famílias, enfim, uma série de coisas que são desse momento do jovem adulto, né? E depois a gente vai com muito mais tranquilidade. Mas é muito bonito ver tu falando amorosamente da nossa carreira, né? Então, queria fechar esse último bloco e permitir a vocês agora, colegas, não sei se tu quer colocar mais alguma coisa. Eu queria te perguntar, né, Cris, tu que está super sempre, né, atualizada e tem acompanhado a clínica, né, há mais de 30 anos, nesses 30 anos, né, o que tu acha que mudou e para onde é que tu acha que a gente está indo, né, em termos de clínica? Eu concordo com a Carol, assim, né, eu venho da tradição, né, da área acadêmica, eu hoje trabalho essencialmente na área clínica, e divido part-time da minha vida como diretora de ensino, tenho uma história de ensino, né? Eu já dei aula na graduação, na pós-graduação, hoje eu trabalho eventualmente como professora convidada, por aí, às vezes até na PUC-RS, na especialização de TCC, né? Então, na Weiner, enfim, onde pinta, de vez em quando que eu estou mais aberta, eu pinto. Mas o que eu acho que mudou? Eu acho que esse evento, que foi o segundo bloco aí, das terapias baseadas em evidência, ele nos permitiu ser muito mais direto ao target, né? Acho que a gente hoje aprendeu bastante, agregou, né? Então, os conhecimentos dos fenômenos da relação, e eu venho da tradição, gurias, eu fiz formação nos anos 90, eu venho da abordagem psicodinâmica, eu sou uma dissidente,
Então, eu fiz o tripé na modalidade mais tradicional. Em 90, eu entrei no IEP, eu fiquei 4 anos em formação lá, com seminários teóricos, com tratamento pessoal e com a supervisão. A minha supervisão eu segui estendendo por mais 2 anos, porque eu fui para infantil, então eu fiz toda a formação de adulto e segui mais 2 anos com terapeutas só da infantil no meu radar. Eu passei por hospital, né? Então o que mudou? Eu acho que eu trabalhei na área pública durante 10 anos e vi a necessidade de, naquilo que eu tinha aprendido naquela ocasião, e o forte no Rio Grande do Sul era a psicanálise, não havia dúvida para onde a gente ia, nós éramos direcionados. Eu me formei em 89, então em 90 eu entrei no IEP, eu não tinha outra opção, né? Não sei se eu teria feito essa escolha ou não, o tempo não volta, foi uma escolha maravilhosa, ela serviu para mim, ela me ajudou enormemente. Eu estudei terapia do apego, eu estudei Winnicott. Quando eu fui procurar a Sílvia, e ela sabia, né, que eu era uma psicóloga de rede, vinha de 10 anos em saúde pública, e eu precisei buscar terapia breve, eu busquei terapia multimodal. Eu nem sabia, mas eu fazia um monte de coisas de terapias cognitivas, só não tinha esse nome porque eu não tinha formação para isso, né? E aí eu cheguei numa cognitivista na virada do século. E aí eu já era professora universitária, e estou contando um pouco na base do storytelling, porque eu acho que a minha história conta a história da psicologia, né? Também um pouco do movimento da psicologia no Brasil. Eu tive a oportunidade, né, de ver as mudanças chegando. Então, com a Maria Lúcia Tilê Nunes, que foi minha orientadora, eu trabalhei nas abordagens psicodinâmicas, mas eu conheci os terapeutas, pesquisadores de psicoterapia, como Thomas Kechler, que deu treinamento para nós na PUC-RS. Eu passei pela Doris Vasconcelos, da Paris 5, estudando psicossomática, e tudo isso foi sendo integrado numa caminhada, e só no final do século XX eu comecei a ver um movimento. Era um movimento da psicologia positiva já no mundo. Comecei a estudar resiliência, procurei a Sílvia já estudando resiliência na virada desse século, e pedi para ela se ela me receberia na URGS. Ela chegou e disse: como tu é winnicottiana, eu acho que tu tem salvação, vem. Eu era uma winnicottiana já, né? Gostava da questão ambiental. Eu trabalho com crianças e adolescentes, né? Não só, mas assim, eu venho da infantil, eu sou acho que uma representante das TCCs infantis, né? E dos adolescentes. E hoje eu atendo muito mais adolescentes e adultos, né? Com poucos pacientes na criança, até porque eu tenho me resguardado um pouco mais durante a pandemia, né? Eu coloquei alguns limites, e também meus pacientes cresceram, e muitos deles me procuraram pelo planeta. Já adultos, eu vi gente em Singapura, França, Suíça, Itália, Estados Unidos, gente que passou por mim em outros momentos da sua vida e que achou que fazia sentido me chamar. Então, estou te contando o meu storytelling aqui para te dizer que o movimento que eu vi, a minha carreira eu dividi em 3 blocos, né? A gente ia falar, a Carol tinha me pedido para falar de lifelong learning, né? E eu acho que lifelong learning hoje é isso. Eu tive uma carreira vertical na abordagem psicodinâmica e eu fiz o que hoje a McKinsey sugere. Carol, lifelong learning são blocos. O primeiro bloco eu fiz nos anos 90, vertical. 6 anos, praticamente 4 anos de formação, mais mestrado em linha reta, né? E ali eu vivi as abordagens psicodinâmicas e vi chegando no Brasil, principalmente as abordagens focais, né? Fiz treinamento com Peter Sifnos. Então, nessa formação, eu acho que o movimento é microlearning, né? A gente não aprende, eu fui até pós-doutoramento, mas não é no pós-doutoramento, nem no doutoramento, que a gente aprende a tratar, né? A gente aprende a tratar no microlearning ou em institutos de formação específico, né, para atendimento psicoterápico. Então, o que eu vi chegando aí, o que foi mudando? Bom, as terapias tinham uma longa duração, muito mais caras, mais robustas, né? Depois o próprio Thomas Kechler mostrou que mais de 300 sessões provavelmente era dinheiro fora, né? Que mesmo nas terapias psicodinâmicas, as primeiras 300 são as que vão mostrar o maior índice de efetividade. Se não andou em 300, troca de terapeuta, esquece. O par não funcionou. Em qualquer abordagem, seja psicoterápica, psicodinâmica, seja cognitivista, o raio que parta, pode trocar que esse troço não anda mais. Então, coisa boa a gente poder falar isso, né, Círcio? Coisa boa poder falar isso. Porque tem isso, né? As mudanças foram nos mostrando, né, Carol, que é isso. Existem caminhos, não é uma receita de bolo, né?
a questão do eixo 1, eu acho super importante, os tratamentos baseados em evidência, né, que nos mostrou um caminho mais rápido para soluções, né? A Aline mesmo colocou, bom, quando os dela vêm, ela vai tratar outras questões de personalidade, mas também trata isso, tem que saber fazer, e os níveis de efetividade nos mostraram. Então, acho que as psicoterapias, elas mudaram preocupadas com a efetividade, e depois eu vi uma suavidade. Há 10 anos atrás, eu estava no Congresso Americano de Terapias Cognitivas, e eu vi o movimento da terceira onda. Eu entrava numa sala e meditação. Eu entrava noutra sala e meditação. Sabe que coisa boa isso aqui, que negócio bacana. Aí fui fazer treinamento, fui fazer o workshop de 2 dias, né, com o Steve Reis, parecia o tio Funério, né, o Steve Reis. Aí, também meditação, olho no olho, mas esse negócio é bom para mim. Se é bom para mim, deve ser bom para os outros, né? Tá me fazendo Boston, bem. Hã? O de Boston? Não. Aquele era o mundial, foi antes, o americano, o Congresso Americano. Já estava, em 2009 já estava assim, né? Faz mais de 10 anos que já estava nesse processo. Isso, faz mais de 10 anos. Eu vi uma bomba lá em 2011 que me chamou a atenção, que foi todas as salas, né? Era assim, o momento já era robusto, né? Uhum. E eu estava no pós-doc, né, trabalhando com evidências nos diferentes níveis. E aí eu comecei a fazer um movimento diferente, eu comecei a ir para a Europa e fiz treinamento em Mindful Based Stress Reduction. Né, e depois fiquei 1 ano em supervisão com uma pessoa da Universidade da Califórnia, San Diego, só para poder experimentar, levar as práticas meditativas para os contextos, né, primeiro de grupo, né, e depois para a minha prática pessoal. Então, mesmo que o movimento exploda, a gente tem um tempo de absorção, né, Aline? Quanto tempo isso vem para a minha vida? Tá bem, estava explodindo lá, mas explodiu dentro de mim e fez sentido na minha prática depois. Porque aí eu fui viver isso. Eu fui viver isso que a Carol falava, né? Então, se é focado nas emoções, como é que eu experimento isso na minha vida? Né? Então, eu acho que eu sempre tive esse cuidado comigo. Se eu vou levar isso para os outros, o laboratório continua sendo o mesmo. Eu concordo 100% contigo. Né? Então, eu fui uma criança que brincava no porão de casa com um laboratório químico, físico, de biologia e tal, nos anos 70. Eu acho que essa cuca de laboratório e de pesquisa, eu acho que ela faz bem na mente de um terapeuta. Né? Então, eu acho que a gente precisa experimentar, ver se faz sentido, né? A Raquel fala aqui do mindfulness, botou um coração, ela gosta, eu também, fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. A gente leva uns 3 anos para estabilizar essas práticas na própria vida, né? E daí para poder levar isso para a vida de outros, né? Então, o que eu vi? Eu vi isso, eu vi e vivi, né? Mais do que só assistir. Eu vi essas mudanças acontecendo em 3 décadas e divido a carreira em 3 décadas mesmo, porque a terceira onda para mim foi na terceira década, né? E ela vem acontecendo nessa terceira década da minha vida. Não sei se era isso. Nós estamos... Sara. Acho que a gente continua, né, o tempo inteiro se desenvolvendo, né? Não sei onde é que a gente vai parar, mas eu concordo com a Carol, né? A gente está totalmente nesse momento vendo, né, cada vez mais a pessoa do terapeuta, as técnicas de imagens e as emoções, né? O papel das emoções, né? De fato, para a gente ter mudança, né? Efetiva, né? Então, as técnicas, né? E as terapias mais focadas, né? Na compreensão, na fala, né? No intelecto, elas têm perdido um pouco de eficácia quando elas não têm uma grande ativação comportamental, e a gente sabe o poder das imagens mentais, né? Sim. Como, né, uma das formas de mobilizar a emoção e fazer mudança, né, de estados emocionais. Então, acho que toda essa integração, né, da terceira onda com novas técnicas, novas intervenções, novas estratégias vem, né, a corroborar com isso, né, de que outros instrumentos eu posso utilizar para que esses, né, fenômenos que a gente tem percebido. Mas eu tenho me preocupado, assim, até me convidaram, eu vou dar um bloco lá de, enfim, me chamaram para dar técnicas nas TCCs dos adolescentes em Fortaleza. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou começar esse módulo para mostrar para esse povo que o negócio não é a técnica?
Mas eu aceitei, eu vou dar o módulo, eu vou falar sobre técnica, mas eu vou falar de outras coisas bem antes. Né? Mas a principal técnica é acesso, né? É acesso. Acessar. Acessar, consciência. Né? Acessar outra, né? Por isso que eu falo que é conexão, né? Versus orientação. Isso, assim, né? Entender seus pontos fortes. Uma das coisas que eu aprendi no meu caminho, e os meus amigos, eu acho que sempre me ajudaram a entender isso, é que eu sou uma criatura engraçada. Né? Então, eu acho que isso é o maior ponto forte que eu tenho como terapeuta. Né? Uma vez uma paciente me disse uma coisa e eu me matei rindo com ela. Aliás, eu me mato rindo com os pacientes. Ela disse assim, eu achei que eu ia vir me chorar minhas misérias, que eu quase morro de tanto rir. Eu digo, mas criatura, tu me conta coisas mais loucas aqui, mais engraçadas, só rindo, porque uma das questões dela era as escolhas, né? Ela fazia algumas escolhas de uns caras que realmente eram uma coisa muito doida e ela mesma acabou rindo muito mais do que chorando, né? Porque ela deu um outro significado para a vida dela como mulher, né? Mas, enfim, a gente estava falando de psicoterapia, acabei lembrando de um caso aqui. Alguém está falando alguma coisa aqui para nós e a gente tem que cuidar o tempo, né? Alguém falou, eu pedi meu livro... A Raquel pediu um livro, a gente está recebendo vários elogios ali no chat, eu queria agradecer. Livro, a gente tem a tarefa agora de fazer o sorteio. Deixa eu fazer o último fechamento aqui com vocês, né? Eu coloquei para as gurias que eu ia ser a mediadora, ia ser a última pessoa a responder. Então, não sei se vocês querem dirigir alguma pergunta a mim, senão eu vou fazer o papel de mestre de cerimônias que me cabe. Eu acho que tu até já respondeu, Cir, sobre a questão do lifelong learning, que eu até te contei informalmente que eu tive uma aluna que escreveu o TCC dela sobre esse assunto e que eu ainda achava um pouco difícil a implementação. E acho que tu respondeu perfeitamente. Agora saímos todos muito instigados com esse novo jeito da gente tentar pensar. A McKinsey fala, Carol, que as carreiras do século XX, eu venho lá, elas eram lineares. Né? E elas se caracterizavam por um grande bloco de aprendizagem. Então, o fluxo contínuo que nós vimos na pós-graduação. As pessoas entrariam lá, fariam sua especialização, mestrado, doutorado, um baita bloco, menos de 10 anos, feito, está no mercado. E, às vezes, nunca mais. Né? Claro, vão seguir estudando. Mas a McKinsey fala de, no mínimo, 3 blocos. 3 a 4 blocos a cada 10 anos, com profundidade de novas aprendizagens. Muito bom. Isso é lifelong learning e não precisa ser na rota acadêmica, né? Se fala muito hoje de microlearning, né? Eu experimentei isso que eu estou falando para vocês. A minha última inserção foi a coisa mais doida, assim, né? Eu vou contar rápido aqui. Foi para uma imersão na área de negócios. Né? De vez em quando eu gosto de me descolar, assim, né? E então, aprender com pessoas de outras áreas, né? No doutorado fui para biologia molecular, mudar um pouco a perspectiva, né? Isso nos ajuda a olhar. Eu fui para a área de negócios por dirigir a projeto, né? Eu fui para os Estados Unidos para a Singularity para aprender sobre inovação, né? E para poder conduzir a nossa pivotagem, né? Para trazer o EAD da projeto enfim, para o cenário nacional como ele está hoje. Né? Hoje nós somos hub de produção da Vetor Editora, a gente tem produzido para outros players também. Então, acho que isso é lifelong learning, é estar aberto, curioso, humilde. Eu tenho usado muito uma frase que eu acho que tem a ver com isso, que eu acho muito bonita, uma frase da Clarice Lispector, que diz, né, eu sou sempre eu mesma, mas eu nunca serei a mesma para sempre, né? Eu acho que esse é o conceito que você está trazendo. Muito vai bom. Se modificando, né? Se incrementando, né? Com esses micro e macro aprendizados, né? E geral se tornando jovem, se mantendo jovem. Vem ao encontro das nossas demandas, né? Quando a gente está conectado com a gente está faltando alguma coisa, a gente vai lá e busca e né, complementa e vai se instrumentalizando. Mas assim, ó, não é só porque faz sentido para a gente, né? Quando a Carol me perguntou, eu fiquei pensando, tem uma prerrogativa do Fórum Econômico Mundial. 14% da força de trabalho mundial vai ter que ser requalificada.
Então, se para mim fez sentido, por essa autoconsciência, uma criança curiosa, uma psicóloga curiosa, e eu gosto do novo e gosto disso, isso me alegra, eu sugiro que quem não tem isso como uma atitude, que cultive. Porque uma das coisas mais dolorosas da carreira é o ostracismo. Né? O ostracismo mostra em ressonância magnética funcional que ele dói. O ostracismo, o ser esquecido, é a mesma região da dor física. Então, eu acho que esse é o conselho, né, que talvez, né, depois de um tempo de carreira, fica. Quem não é curioso, cultive, porque isso é possível de ser cultivado. E nutra isso. E se mantenha ativo. E se mantenha importante, socialmente importante, significativo para si e para os outros. Né? Então, eu acho que é um critério de saúde learning mental, né? E a gente cultivar a nossa saúde mental é poder estar sempre adaptado ao seu contexto também, né? Então, se a gente fica, né, nesse ostracismo, a gente vai se desadaptar ao contexto atual. Então, né, como um autocuidado e como um cuidado da nossa carreira, como, né, uma estratégia adaptativa e funcional, né? A gente está sempre atualizado, né? Que bom se isso vem de dentro, mas não que seja, né, uma forma de estar sempre bem adaptado ao mundo que a gente está vivendo. Clarissa, tu tá com a gente aí, sorteia os 2 livros aí para nós, para a gente poder ir finalizando. Estamos no avançado do horário. O papo tá ótimo, né? Mas vou deixar a Clarissa trazer isso, né? Muito legal poder ouvir vocês, gurias. Para mim foi um prazer, Circe. Obrigada por essa oportunidade. E obrigada, Aline, a parceria toda, desde o livro. Eu que agradeço, muito obrigada por estar incluída, né, nesse time aí de pesquisadoras, mestres, doutoras, né? De pensadoras da clínica na atualidade. Aline, a gente veio para cá como clínicos hoje, né? Falar da área aplicada. Acho que sim, primordialmente. Eu não estou na área de pesquisa, eu estou totalmente na área aplicada. Eu passei, né, uma parte da minha vida importante, minha última inserção já faz um tempo, e acho que as tuas contribuições foram bem bacanas. Né? É muito legal saber que tu te dedica aos transtornos de personalidade, né, que é uma referência nisso. E a gente falou um pouco, né, das dicas para os jovens terapeutas, e no nosso livro, né, coordenado pela Carol, a gente escreveu sobre mercado. Encontre o que vocês gostam, pensem no nicho que vocês querem atender. Hoje a gente teve a Aline Duarte aí como um exemplo de alguém que escolheu um nicho que brilha os olhos dela e que ela está bem nessa carreira por isso. Né? Eu venho há muito tempo pesquisando, estudando, né, as questões de ansiedade, estresse. Né? Claro que atendo numa clínica ampliada, como a Aline diz, eu sei a lista daquilo que eu não atendo, né? Mas eu acho que a gente precisa disso, né? E principalmente para quem vai começar ou transitar na carreira. Nichem, façam sentido. Hoje eu vejo muita gente falando da embalagem, né? Do marketing. A embalagem, se a gente abre a embalagem, tem um produto nada a ver lá dentro, nunca mais aparece, né? Então, lifelong learning é isso, né? A gente, é o que a Aline falou, o que a Carol falou, né? Estudar ao longo da vida para ter uma entrega bacana, né, para as pessoas. Sorteou, Clarissa? Vai rolar? Então, pessoal, fiz o sorteio. A ganhadora do livro Psicologia Clínica foi a Alessandra Rast. Parabéns, Alessandra. Aí, Alessandra, boa leitura para ti, espero que tu curta. Vai gostar, Alessandra. E o outro livro que a Cici falou para a gente sortear também, que era o Psicologia Positiva no Esporte, a ganhadora foi a Michele Passos. Legal, então depois a Clarissa fala com essas pessoas. Isso. Esse livro da Psicologia Positiva é da Nakano? Deixa eu ver. Dá uma olhada, porque até tem uma boa notícia aí, vou dar o spoiler, a Tatiana Nakano vai ser o nosso próximo webinar. Ela é autora de vários livros da Vetor, de uma escala de altas habilidades, então quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre altas habilidades, a gente vai estar no mês de agosto com a Tatiana Nakano, que é pesquisadora da Universidade de São Francisco, né, em São Paulo. Então, queria agradecer enormemente a presença de todos que estavam aqui, o pessoal está
tá falando aí um pouco com a gente. Meninas, tem vários parabéns aí, então aproveitem aí. O pessoal está dizendo... Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo interesse no livro. Então, uma boa noite a todos. Espero voltar a ver vocês, colegas, em outros contextos. Aqui quem está com a gente também são vários colegas de todo o Brasil. Obrigada pela presença massiva aí com a gente. A gente viu gente do Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, né, Centro-Oeste. Então, obrigada, meninas, pela preparação. Obrigada também, obrigada pelo convite, obrigada por, né, dividirem conosco, né, e comigo também, o conhecimento de vocês, né, saio mais enriquecida nesse webinar, obrigada, né, foi um prazer estar com vocês, meninas, até a próxima, né, e espero que seja um café, né, ou com certeza, né? Um espumantezinho num lançamento de livro mais da moda antiga, né, essa parte eu adoro, lançamento da moda antiga com espumante. Quando der, a gente vai fazer o lançamento. E para quem está aqui com a gente... Agora, falando em lançamento de livro, quem quiser seguir assistindo algumas intervenções legais, a gente tem gravado no nosso Instagram, nos sigam lá, Projeto Psi. Tem um link no nosso Linktree que chama EADs gratuitos, e tem uma sessão chamada Rounds Clínicos, que a gente fez numa arena em Porto Alegre, na arena da YouMove, com a clínica da URGS. Vocês vão assistir discussões de 2 casos que foram gravados. Um foi gravado na clínica da URGS e está todo ao vivo, aberto, gratuito, visitem. E o outro foi feito ao vivo com artistas gaúchos. A gente chamou alguns artistas, um era daquela peça Toque Toque, e ele foi brifado com a clínica da URGS. Então, alguns artistas encenaram um atendimento ali que foi feito na clínica e ficou lindo, né? Então, se quiserem, assistam. Uma nova oportunidade para os clínicos que estão aqui com a gente para seguir aprendendo. Lifelong Learning é isso, é aproveitar oportunidades. E a pandemia tem muita coisa aberta. Em breve a gente vai abrir nosso canal do YouTube, essa sessão aqui vai para o YouTube também. Alguém pergunta dos certificados, vai automático, né, Clarissa? Então, isso que aquela hora eu te pedi até para não esquecer. Vai lá. Pessoal, lembrando que amanhã o certificado vai ser enviado para vocês por e-mail. Então, o e-mail que vocês cadastraram lá no Simpla, é através dele que vocês vão receber o certificado e também o link do YouTube para vocês reverem o webinar. Então, amanhã vocês já vão receber. Caso não recebam, vocês podem entrar em contato comigo, que daí eu encaminho novamente para vocês. Eu vi que ali alguém estava perguntando a nossa página do Instagram. Eu coloquei ali, mas como o pessoal estava falando no chat, o nosso Instagram é @projeto_psi, então vocês nos sigam lá. Eu coloquei ali também o link agora aqui no chat do nosso site do EAD, que é onde vocês podem ter acesso, né? Que a Circe estava comentando dos eventos gratuitos. Então, também está disponível lá na bio do Instagram. Vocês conseguem acessar todos os links e aproveitem também, convidando vocês para se inscreverem no próximo webinar que a gente vai ter gratuito também, que vai ser no dia 16 de agosto, com a professora Tatiana, que a Circe estava comentando anteriormente. Então, já fica aqui o convite para vocês e também nos acompanharem nos próximos cursos, eventos. E muito obrigada a todos. Obrigada, e as Clarissa. Professoras também, estava excelente. Obrigada, espero que vocês tenham se divertido aí. E para mim foi um prazer, obrigada. Foi uma noite alegre estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. O pessoal está nos dando boa noite aqui. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.